de uma matéria que é conhecida em física como cinemática escalar. Então nós vimos grandezas escalares e vetoriais e nós vamos fazer uma interpretação de cinemática mais com uma natureza escalar, mas sem perder de vista a noção vetorial da cinemática. Então, vamos começar primeiro com uma revisão histórica do que é o conceito de cinemática. Os principais físicos que estudaram e ajudaram a desenvolver a cinemática foram Galileu Galilei e Torricelli, dois italianos. E Torricelli é esse bigodudinho aqui, esse bigode simpático que está à nossa direita e o Galileu aqui à nossa esquerda. Então, o desenvolvimento da cinemática se dá mais ou menos ali no período do Renascimento, onde os estudos começam a ser mais científicos na sua concepção mais exatas, onde começou o método experimental e o centro do pensamento mundial era a Itália. Então, por isso, não surpreende que sejam dois italianos que sejam os vanguardistas do pensamento do estudo do movimento dos corpos. A cinemática é um ramo da física que estuda a descrição do movimento sem se preocupar com a razão desse movimento. Então, a cinemática, a gente costuma brincar que a cinemática tenta responder como os corpos se movimentam e não por que os corpos se movimentam. O porquê dos corpos se movimentam nós vamos ver mais à frente lá nas leis de Newton, que é por que um corpo se movimenta. Então, a cinemática evoluiu muito desde a sua concepção inicial, lá no final da Idade Média, lá da Renascença, e historicamente cinemática sempre é muito estudado, desde os gregos, os egípcios já tinham algum conhecimento, mas a formulação científica mesmo começa na Idade Média. E a cinemática chegou até o estudo dos movimentos de luz e som, tem muito conceito de cinemática neles. Os movimentos, como eu disse, eles podem ser estudados de um ponto de vista analítico, que é chamado cinemática escalar, e sobre o ponto de vista gráfico, que é chamado de cinemática vetorial, que nós vamos usar o conceito de vetores. Então tá, a primeira coisa que nós vamos definir para vocês, é importante eu definir o que é um ponto material e o que é um corpo extenso. Então eu vou pegar essa definição a partir de um exemplo. Então vamos supor que eu tenho um carro andando por uma rodovia. As dimensões do carro comparadas da rodovia são muito pequenas e por isso podemos dizer que nesse caso o carro pode ser considerado uma partícula. Então, ponto material é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Um ponto material tem massa. Então, por exemplo, um ponto material ele tem massa. Quando eu dizer um corpo ou um ponto, ele tem massa. O que é desprezível para efeito de estudo é o seu tamanho. Então, suponha esse mesmo carro entrando numa garagem. Nesse caso, ele deve ser tratado como um corpo extenso, porque na hora de colocar o carro na garagem, é preciso levar em conta o seu tamanho. Então, corpo extenso é todo corpo cuja dimensão interfere no estudo de um determinado fenômeno. Eu vou seguir aqui para a gente ver um exemplo. Olha aqui para vocês verem um exemplo do carro. Se o local de referência for a garagem da sua casa, você tem que levar em consideração o tamanho do carro para você pôr ele aqui dentro. Agora, se o local de referência que você está estudando esse mesmo carro for a rodovia, aqui ele pode ser levado como um ponto material. Por quê? Porque o tamanho do carro é muito pequeno comparado à extensão da rodovia. Já no caso da garagem, não. O tamanho do carro não é muito pequeno comparado ao da garagem. Isso em física é o que a gente chama de ordem de grandeza. Eles estão na mesma ordem de grandeza. Entendidos? Então, vamos aqui um exemplo mais claro para vocês entenderem. Olha, suponhamos um navio que mede 200 por 30 metros e está entrando num porto cuja dimensão é 1 km por 100 metros. Então eu tenho dois corpos sendo analisados, dois objetos, um navio entrando num porto. Trata-se de um corpo extenso ou partícula? Eu já vou responder para vocês, é um corpo extenso. E aí a minha relação de definição de corpo extenso aparece aqui.
A relação entre o comprimento e a largura do porto e o comprimento e a largura do navio tem uma razão de proporção de 20% e 30%. Por quê? Olha, para vocês verem. 1 quilômetro é 1.000 metros, 200 metros. Se eu faço uma regra de 3, eu descubro que a proporção deles é 1 quilômetro tem uma proporção de 200 metros. Da mesma maneira, o 30 metros para os 100 metros tem uma relação de 30%. Então, olha para vocês verem. O tamanho percentual do navio em relação ao porto é significativo. Já agora vamos olhar um exemplo. Um trem que está ultrapassando um carro. E vamos aqui uma suposição, aqui tem um 300 metros, não sei se desconsideram ele. Agora é o seguinte, agora trata-se de um corpo ou de uma partícula? Olha, posso considerar como uma partícula. Vou citar por quê. Porque a relação percentual entre o tamanho do trem e o tamanho do carro é menor que 1%. Pois 1% de 500 é 5 metros. Então, como o carro tem 4 metros, ele tem uma relação percentual menor que 1%. Então, nesses casos, os corpos cuja relação percentual entre os objetos em estudo dá um valor menor que 1%, em física nós costumamos tratar esses corpos como partículas. Entendido essa diferença entre corpo e partícula? Então, gente, agora nós vamos definir 3 coisas importantes para a física que vai acompanhar a gente para o resto do nosso curso. E para quem for para a área de exatas, como engenharias, isso aqui vai engenharias e próprio curso de física, isso aqui vai acompanhar a gente para o resto da vida. Repouso, movimento e referencial. O que é o referencial? O movimento de um corpo é relativo e o tipo de movimento observado depende do referencial que o observador está. Então, todo cálculo e todo estudo físico que você faz de um fenômeno, você precisa se atentar primeiro para a questão do referencial. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente olhar. Eu tenho um ônibus andando numa estrada, aqui está o motorista e 2 pessoas aqui dentro. E eu tenho um moço sentado aqui numa ribanceira, parado aqui em relação à estrada. Então, uma pessoa que está se deslocando dentro do ônibus, se eu pego o ônibus como referencial, olha aqui, uma pessoa se deslocando dentro do ônibus está em movimento para uma pessoa sentada no referencial da poltrona dentro do ônibus. Já uma pessoa sentada numa poltrona do ônibus estará em repouso para outra pessoa sentada dentro do mesmo ônibus, a partir do seu referencial poltrona. Então, eu estou pegando o referencial como uma poltrona. Imagina, então, um senhor e uma senhora aqui. Então, se eu pego o referencial de referência do meu sistema como sendo a poltrona que a senhora está sentada, o senhor que está na frente dela está parado em relação a ela. Entenderam? Agora, vamos pegar o referencial como sendo o moço que está na estrada. Uma pessoa que está sentada numa estrada perceberá as 2 pessoas de dentro do ônibus se movimentando para frente em relação ao seu referencial terra. Então, agora eu mudei de referencial. Meu referencial agora não é a poltrona que está dentro do ônibus e a senhorinha está sentada nela. Não, meu referencial mudou-se para a ribanceira onde o moço está sentado. Uma pessoa dentro do ônibus perceberá a pessoa da estrada se movimentando para trás a partir do seu referencial poltrona do ônibus. Então, olha para vocês verem que interessante. A senhorinha aqui, ela vai ver esse moço aqui como se ele estivesse andando para trás. E ele vai ver a senhorinha andando para frente. Já se esse senhorzinho aqui, dentro do ônibus, ele começa a andar aqui na direção do motorista, a senhorinha vai ver ele em movimento. Então, analisar o referencial é importante para você saber qual é o caminho que você está andando.
Entende? Então, isso é o referencial. Então, quando você for analisar referencial, você tem que perguntar isso. A partir de que ponto eu vou olhar esse processo? Se eu olho de um ponto, eu observo alguma coisa. Se eu observo do outro, eu observo outro. Isso altera os meus cálculos? Não. Basta eu fazer a análise correta. Bom, aí, agora, vamos analisar o que é trajetória. Olha, então vamos pegar um exemplo para a gente entender o que é trajetória. Suponhamos um avião da Esquadrilha da Fumaça. Bom, um avião da Esquadrilha da Fumaça em movimento. Olha, por onde ele passa, ele deixa esse rastro de fumaça atrás dele aqui. Ó. A marca que ele deixa no céu é o que representa o caminho percorrido pelo aviador em relação a uma pessoa parada no solo. Então, olha, nós estamos olhando o movimento em função de uma pessoa que está lá embaixo, sentada na grama, assistindo a Esquadrilha da Fumaça fazer a sua exibição. Então, olha, para eu que estou aqui embaixo, qual que é o caminho percorrido pelo avião? Olha, esse caminho da fumaça aqui. Ó. Então, essa é a trajetória que eu, que estou lá embaixo, estou vendo. Pode ser que essa trajetória não seja a que o aviador aqui dentro está percebendo. Entenderam? Por quê? Porque a trajetória que um objeto desenvolve depende do referencial adotado. Mais uma vez, voltando aqui para o ônibus. Olha, o senhor que está aqui fora, ele vê a trajetória desses dois senhores aqui como para frente. Olha, mas essa senhora vê a trajetória desse moço aqui como parada. É como se ele tivesse parado aqui. Ele está sentado, ela também está sentada. Então, se ela construir a trajetória desse moço aqui, esse senhor vai fazer uma trajetória e ela vai construir outra trajetória. Por quê? Porque como ela está dentro do ônibus, ela não percebe o movimento do ônibus para frente. Se ela construir, esse senhor aqui vai construir o ônibus, a trajetória como sendo na direção para frente. Agora, se eu peço à senhorinha para construir a trajetória desse moço que está sentado aqui na ribanceira, provavelmente ela vai dizer que a trajetória dele é para trás. Então, a trajetória depende do referencial adotado, viu, gente? Então, nesse sentido, nós podemos dizer se um corpo está em repouso ou em movimento, mas em relação a um outro. Dizemos que um corpo está em repouso em relação ao referencial inercial quando a distância entre o corpo e o referencial não varia no decorrer do tempo. Olha, então vou voltar aqui mais uma vez para a gente olhar. Se eu olho esse senhor que está aqui na frente dessa senhora, ela olha para ele, com o passar do tempo a distância entre eles muda? Não. Ele está sentado e ela está sentada, então, nesse caso, qual vai ser o deslocamento dela? Vai ser 0. Então, nesse caso, eu posso dizer que ele está em repouso em relação à senhorinha que está aqui na frente dele. Já esse moço não estará em repouso em relação ao que está aqui sentado na ribanceira. Ele vai observar um movimento. Então, olha, esse senhor aqui da frente, ele está em repouso em relação à senhora que está aqui atrás, mas ele está em movimento em relação ao senhor que está sentado na ribanceira, na beira da estrada. Então, isso é muito importante. Você precisa definir um referencial para você classificar se seu corpo está em repouso ou movimento. Então, se o corpo está em movimento em relação a um determinado referencial, e se sua posição varia no decorrer do tempo em relação a esse referencial. Então, por isso nós dizemos que esse corpo está em movimento. Então, para eu saber se um corpo está em movimento em relação ao referencial, eu tenho que ver se ele muda de posição no decorrer do tempo. Se ele continua na mesma posição, ele não está em movimento, ele está em repouso. Então, por isso que esse movimento pode ser relativo. Então, agora, vamos supor um helicóptero em movimento e deixando cair um pacote numa cidade ou num campo aqui, né? Olha para vocês verem. Olha para vocês verem o piloto. O piloto, ele vai observar
esse pacote caindo em linha reta. Então, se eu pedir para o piloto, porque olha, assim que ele anda, o pacote que ele deixou cair acompanha ele. De maneira que o que ele vai observar é um pacote em linha reta caindo aqui. Ó. Então, se eu pedir para ele para desenhar a trajetória da queda desse objeto azul aqui, ele vai desenhar uma linha reta e falar, olha, até cair no chão, o objeto desenvolveu uma linha reta. Já uma pessoa que está sentada aqui na grama parada, vai observar uma linha curva caindo aqui. Ó. Então, para um mesmo fenômeno, eu construo duas trajetórias diferentes a partir do referencial que eu pego para analisar. Então, o referencial helicóptero eu tenho uma linha reta e o referencial grama eu tenho uma curva, uma trajetória curvilínea. Então, por isso, gente, é importante a gente analisar se um corpo está em repouso, em movimento, em relação a um referencial. Quando você está dentro de um carro em movimento com seus colegas, em relação a vocês que estão ali dentro do carro, está todo mundo parado. Tanto é que você consegue até jogar ali uma bola para o outro sem problema. Um objeto, tudo ali sem problemas. Então, gente, essa é a diferença entre trajetórias. Entendido? Agora eu vou classificar uma das coisas mais importantes para vocês, que é a chamada posição escalar de um objeto. Quando eu sei a trajetória de um corpo em relação a um referencial, eu posso determinar a sua posição no decorrer do tempo, através de um único número chamado abscissa de um corpo. Então, por isso nós precisamos definir um marco zero, é a coisa mais importante, ou seja, um ponto de origem do meu referencial inicial. Para localizarmos esse corpo num determinado instante, podemos definir qual a distância que ele se encontra de um ponto zero. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é eu fixo um ponto zero. Nesse caso aqui, ó, eu chamei ele de D, aqui nessa reta aqui, ó. Eu fixei o D. Eu disse que o D é o ponto zero. E disse que do D para a direita são valores positivos. E se do D para a direita são valores positivos, do D para a esquerda tem que ser valores o quê? Negativos. Então, eu fixo que a posição Y. Então, se o D aqui é o marco zero, o Y ele está na posição 1 metro. O X está à esquerda do marco zero, então aqui eu estou pensando numa linha reta. Então ele está em qual posição? Ele está na posição menos 2. E aqui na frente eu tenho o Z que está na posição qual? Na posição 6. 6 positivo, porque ele está à direita do marco zero. Então, o ponto zero é o que eu chamo de origem das posições. A posição de um corpo é representada pela letra D ou S e é medida pela distância do corpo até a origem das posições. Então, olha, a distância daqui do E até o D tem 1. A distância do J até o D tem 6. Então, por isso ele está no ponto 6. Já a distância do X até o D tem menos 2. Então, eu digo que o X está na posição menos 2, o Y está na posição 1 e o Z está na posição 6. Então, gente, agora, veja aqui. Suponhas a posição de um corpo no decorrer do tempo. Então, aqui eu tenho 3 corpos diferentes e eu localizo eles na posição. Agora, suponhamos que eu estou numa estrada, uma linha reta, eu marquei o ponto zero como sendo aqui, ó. Mas eu parti de trás do ponto zero, eu parti 4 quilômetros atrás do ponto zero e caminhei 3 quilômetros até aqui, ó, depois do ponto zero. Então, suponhamos que um corpo que quando o relógio marca 1 hora, aqui no início, ele estava na posição menos 4. E quando o relógio marca 2 horas, no fim, ele estava na posição 3. A posição do corpo será negativa se ele estiver da esquerda à esquerda do ponto zero e positiva se ele estiver à direita do ponto zero. Bom, gente, pode parecer que não existe ponto zero,
Mas olha, para vocês verem, um exemplo é a numeração das nossas casas, né? Quanto mais distante da praça, maior ela fica. Por quê? Porque as cidades convencionam que o ponto zero das cidades é a praça central. Então, a praça central ela é o ponto zero de uma cidade. E quanto mais distante você estiver da praça central, mais longe você está do ponto zero. Entendido isso? Então, isso aqui, por exemplo, suponhamos fazer uma analogia com São Tiago, o ponto zero é a praça, então o ponto zero é a praça. Então você sai do Cerrado e vai para o Cruzeiro. O Cerrado é o ponto negativo e o Cruzeiro o ponto positivo. Não, aqui não estou fazendo juízo de valor, até porque eu moro no Cerrado, viu, gente? Então o negativo e positivo foi só uma analogia na cabeça. Então olha o seguinte, você anda de 4 até 0, até a praça, e depois de 0 até 3. Como que eu calculo o deslocamento? Eu calculo esse deslocamento, que é ΔS ou ΔD, da seguinte forma. Eu pego a posição final, que ela está ligada ao tempo final, então no fim da trajetória, que é onde? É 3, e subtraio da posição inicial. Olha, mas a posição inicial é negativa. Então, 3 menos 4, porque a posição dele inicial é 0, é negativa, menos 4. Então, quando eu opero isso aqui, 7 km que andou. Então, o deslocamento desse ciclista aqui, ó, foi de 7 km. Entendido, pessoal? Então, isso aqui eu represento a posição de uma pessoa, de um objeto no decorrer do tempo, a partir de seus referenciais iniciais. Entendido? Então, se eu marco o ponto zero,